Olá, gente. Aliás, olá, Mister Zé. Continua aqui em São Paulo. E eu sei que você adora abrir o podcast, mas hoje é a nossa vez. É o Clube da Luluzinha, entendeu? É só para as mulheres. Eu vou deixar você fazer uma perguntinha para ela, mas é rápido, porque o momento aqui é nosso. Então, hoje, eu tenho o prazer de receber essas 3 meninas, porque para Deus, para Jesus, nós somos sempre uma criança, né? Então, eu quero agradecer, antes de mais nada, a presença da Laura, da Cecília e da Flávia. Elas vão contar um pouquinho do trabalho, da missão que elas têm, né? De projetos para ajudar muitas mulheres aí com problemas de depressão e tal. Então, eu vou pedir para cada uma se apresentar, aproveitando já que você está mais perto de mim. Flávia, eu quero que você se apresente, fale para todos aqui que estão nos assistindo quem foi a Flávia e quem é a Flávia. Esse barulhinho é uma calopsita, ela quer também falar, tá? Ela está nos assistindo aqui. Bem, meu nome é Flávia Faria. Mas se com o microfone fica melhor. Meu nome é Flávia Faria, sou missionária, sou também psicanalista e nós fazemos parte de um projeto que chama Reavivar, que é um projeto de mulheres, né, focado para ajudar mulheres, tanto na sua parte espiritual e também na sua parte emocional. E aí a gente faz parte desse projeto juntamente com as minhas amigas, né, que estão aqui. E um pouquinho de mim, além de eu ser missionária, também temos uma história emocional que passamos também por um processo emocional. E esse projeto, Reavivar, realmente surgiu para poder ajudar outras mulheres a sair de alguma situação aí emocional que possa estar, né, afetando tanto as suas emoções e também a tua parte espiritual. Tá certo? Tá certo. Vamos passar aqui, Cecília. Se apresente aí, querido, para todos. Querido, não querida. Olá, boa tarde. Eu sou a Cecília Rocha, missionária. Faço missões, nações, estados. Tenho trabalhado com vidas, com almas. E estamos agora nesse lindo projeto, se entregando, se engajando, se dedicando, porque de fato o nosso propósito e o nosso objetivo é alcançar mulheres feridas, mulheres machucadas. Esse é o nosso propósito. Muito bem, Laura. Boa tarde, eu sou a Laura, a missionária, terapeuta especializada em mulheres. Agora fazendo parte do Reavivar. Gente, que projeto lindo, lindo. Acho que foi a minha melhor escolha na minha vida, foi fazer parte desse projeto. Na verdade, gente, a melhor escolha da minha vida foi conhecer essas mulheres. Cecília, Flavinha. Gente, porque Deus não só une pessoas, mas também une propósito. Né? Como a Flavinha me antecedeu, cada um de nós carregamos uma história. Né, de traumas, lar disfuncionais, enfim, várias situações. E nós nos especializamos e estamos aqui trabalhando para fortalecer a fé dessas mulheres, né, tanto no emocional, como a Flavinha disse, tanto quanto no espiritual. Então, o nosso propósito não é outro, a não ser desbloquear algum bloqueio que você, mulher, teve aí pela sua história. Eu convido vocês, né, a nos acompanhar nas nossas redes sociais, Reavivar, né, Flavinha? Reavivar. Nós temos histórias lindas, ali temos muitas coisas a falar ali para vocês que iam nos acompanhar. Quero agradecer também, né, a produtora Márcia, que nos deu essa oportunidade, nos convidou para fazer esse podcast. Eu sei que é o primeiro de muitos que nós ainda iremos fazer e nós queremos vocês nos acompanhando também. Isso aí, isso aí. Flávia, deixa eu fazer uma pergunta logo para vocês, para conhecer um pouco do projeto, porque, na verdade, você já conhece há muitos anos, as meninas eu conheci hoje, né? E como que isso surgiu? A ideia foi de quem? Como aconteceu? Como vocês se encontraram? Cada um fala um pouquinho da sua história, entendeu? O porquê do nome Reavivar, tá? Eu queria que você passasse um pouco para o pessoal essa história desse projeto de vocês. Na verdade, eu passei por um processo emocional há alguns anos atrás. Sim.
E esse processo emocional me trouxe uma dor muito grande, ao ponto de eu achar que eu poderia perder a minha vida. E eu sempre gostei muito de psicologia, muito de ouvir as pessoas, muito ouvir essa parte emocional das pessoas. Então as pessoas sempre me procuravam para ouvir o que eu achava daquilo que elas estavam passando, de aconselhamento. Então eu sempre tive muito essa facilidade. Então eu sempre gostei de ouvir as mulheres ou homens, enfim, as pessoas sempre vinham a me aconselhar, né, pedir conselho a mim. E aí eu falo assim, que eu brinco assim, que eu, na verdade, falava para todas as minhas amigas fazer psicologia, né? Mas no fundo, eu gostaria mesmo de ter feito psicologia. E por eu ter passado, né, gente, por esse processo de dor, processos emocionais que me trouxeram feridas e traumas, eu quis entender mais sobre a mente humana. Quis muito entender por que aquela pessoa passa por aquela depressão, por que acontece da pessoa entrar num surto psicótico, o que acontece da pessoa ter pensamentos de suicídio. Então eu quis entender. Aí foi quando o Senhor Jesus falou comigo, vai estudar. E aí eu orando ao Senhor, eu falei, me dá um sinal então. E na hora eu estava vendo umas postagens pela uma rede social, e aí quando eu falei, nossa, é isso, vou fazer psicanálise. Eu não vou fazer psicologia, mas eu vou fazer psicanálise, né? E aí eu comecei a querer me aprofundar na psicanálise para poder entender sobre a mente humana. Foi quando eu falei, vou para a parte das mulheres. Porque eu, na verdade, é que eu falo, eu precisei de alguma mulher estar do meu lado num momento difícil da minha vida, e eu não tive, entende? Então eu queria ter esse apoio de mulheres, você não tá bem, vou estar com você. Então eu falei, poxa, eu vou me especializar em mulheres. E aonde eu fiz uma especialização, né, numa faculdade que é de terapia para mulheres, para ser terapeuta especialistas em mulheres. E aí eu falei, não, vou fazer agora para entender mais como eu sou cristã, vamos fazer para a parte cristã também. Sim, claro. E aonde eu conheci elas. E esse, por uma rede social? Na verdade, a gente estudou juntas. Ah, estudaram, se conheceram nesse curso. Estudamos na mesma escola e nos formamos juntas. Entende? A gente se formou juntas. E depois que eu me formei, eu falei, tá bom, e agora? O que eu vou fazer da minha vida, meu Deus? Foi quando o Senhor falou para mim, eu quero que você faça isso. E aonde me surgiu esse projeto Reavivar o quê? Reavivar mulheres que estão mortas. Mulheres que passaram por abusos emocionais, que foram abusadas emocionalmente, que passaram por processos de feridas na alma. Reavivar seria isso, vamos reavivar aquela mulher, tanto na parte espiritual, quanto nas suas emoções. Sim, no físico, né? E aí foi onde o Senhor falou desse projeto, onde nós estamos engatinhando ainda, né? Mas o Senhor tem realmente abrido portas, nós realmente temos vistos, né meninas? O agir de Deus, né? Somos em 3, mas tem mais 2 também. E aonde realmente o Senhor tem nos direcionado para poder ajudar essas mulheres. E você pensa assim, porque numa faculdade ou um curso tem 20, 30, 40, 50 pessoas, e você crê que Deus já deixa separado, né? Aquelas pessoas escolheu para se juntar, porque você imagina, não só tinha 5 pessoas na sala de aula de vocês. Não, tinha bastante. Ele vai lá, né? Como diz assim, catou. Aqui vocês em São Paulo não falam catar, pegar uma pessoa catar? Foi lá e catou. É você, que faz parte. Até depois também, com o tempo, Deus vai fazendo, vai refinando, né? Vai continuar, não vai sair, vai entrar, porque tudo é uma adaptação, né? É verdade. De cada uma, né? E, então, eu creio que vocês foram escolhidas a estarem juntas, entendeu? Verdade. Porque cada um tem o seu dom, tem o seu conhecimento, por mais que o curso que vocês fizeram capacitaram vocês, mas sempre alguém tem, mais... É que cada um tem um dom, né? Tem alguma coisa que... Para somar, que não adianta só você saber de uma coisa e ser igual a todos, né? Qual a diferença de 3, 4, 5? É verdade. Então tem que fazer esse pool aí de pessoas para poder dar sequência. Deixa eu falar com a Cecília agora um pouquinho. Filha. Então, Cecília, esse foi o teu primeiro curso que você fez, que conheceu as meninas, ou você já veio? Como foi a tua história de vida, na verdade, né? Conta um pouquinho aí pra gente aí, te conhecer melhor.
Então, de fato, por eu ter vindo de uma rejeição paternal e de uma ausência maternal, muita coisa despertou em mim. Então, desde muito cedo, desde muito nova, quando eu conheci Jesus, o Senhor trabalhou muito rápido sobre a minha vida, o Senhor me levantou muito rápido e me enviou às nações. Então, de fato, eu fui aprendendo, eu fui amadurecendo e muitas experiências eu fui, de fato, aprendendo com as pessoas, porque a gente aprende muito com as pessoas nos ensinam. Sim. Então, a cada lugar que eu passava, a cada estado que eu passava, eu via muitas situações, eu presenciava situações de mulheres, de pessoas que me pediam ajuda. E, de fato, eu até ajudava, ministrando, orando, intercedendo, mas aí foi quando o Senhor, ele se apresentou a mim de uma forma diferente, né? Abrindo, de fato, essas portas, que foi o Senhor me apresentou a porta da faculdade da FATEB, onde o Senhor me apresentou, porque há pessoas das nossas vidas que o Senhor nos apresenta. Sim. É verdade. Né? O Senhor, ele traz para a nossa vida para somar. Entra como um engajamento e debaixo de um grande propósito. Porque como foi falado aqui, era pela terapeuta Laura, que o Senhor, ele não une pessoas, ele une propósito. Eu creio também. Então eu acredito muito nisso. Então, de fato, foi onde o Senhor me apresentou a Flávia, né? O Senhor me apresentou a Laura, o Senhor me apresentou a Tamires, né? A Ana Paula, que também faz parte desse grande projeto. E foi onde nós passamos a estudarmos, e não foi só isso, né? E depois que nós se formamos, agora o Senhor, ele levantou a Flávia, né? Colocando sobre o coração da Flávia, né? Para que tudo isso que a gente tivesse vivenciando hoje viesse a uma realidade. Sim. Não é? Verdade. Porque por muitas das vezes as promessas que o Senhor não nos faz, o Senhor quer trazer a realidade, ou seja, o cumprimento delas, né? Então, de fato, quando o Senhor se apresentou a Flávia e entregou a esse projeto, essa responsabilidade que veio para a mão dela, ela compartilhou. Sim. Né? E a Flávia viu em cada uma de nós que cada uma de nós também não carregávamos só ferramentas espirituais, né? Mas também psicológicas, né? Que de fato agregaria, somaria, né? Dentro do propósito que o Senhor teria para todas nós. Então, de fato, foi onde, quando a Flávia apresentou esse projeto do Reavivar, houve uma entrega da minha parte. Porque, de fato, eu entendi literalmente que o projeto ele não vinha da Flávia e nem do coração da terapeuta Flávia, mas vinha do coração de Deus, dos sonhos de Deus, dos projetos de Deus. Então, de fato, eu abracei, tenho abraçado, tenho me lançado a esse projeto. E esse projeto, ele tem um propósito, é levantar mulheres caídas, é curar mulheres feridas, é trazer restituição para mulheres que, quem sabe, se encontram perdidas. E são muitas. São muitas. Não são poucas, né? A verdade, a realidade porque dentro da igreja. A gente vê dentro da igreja isso. Literalmente, porque de fato é o que nós tem nos deparados no momento, mulheres que perderam sua verdadeira identidade. E pelas feridas que em si carregam, já não sabem mais quem são, porque já se perderam em si mesmo. Né? Então, o nosso propósito e o nosso objetivo é resgatar. É trazer o resgate da mulher ferida, machucada, a esquecida, a que se sente desvalorizada. É trazer de volta juntas a verdadeira identidade. É quem eu fui
e quem hoje eu sou. Porque é assim, ferido, fere, curado, cura, né? Então, precisa desse movimento, porque um dia todos nós fomos feridos, hoje somos curados. E se você está curado, você vai passar cura. Se você está ferida, você vai ferir outras pessoas, né? Então, Cecília, você até comentou, né, que muita gente sofreu problemas maternal, ou como a Flávia falou da igreja mesmo, né, algum abuso, né, não é o abuso sexual que a gente está falando, é o abuso emocional, e quantas crianças que foram abandonadas, que mãe não pôde dar atenção, e que vai refletir lá na frente. Você pensa que a criança não sentiu porque ela não reclamou, porque ela é uma criança, ela não sabe como se defender, mas fica gravado na memória. Isso aconteceu na sua vida pessoal, para você tomar essa decisão de querer também estudar e conhecer um pouco da psicanálise, né? Psicanálise. Então, isso influenciou a sua vida pessoal, influenciou na sua vida hoje profissional? Então, de fato, eu venho de um histórico onde, desde quando a minha mãe engravidou, o meu pai, de fato, ele não aceitou. Então, eu vim de uma rejeição desde o ventre, né? E nós sabemos que a criança, ela recebe desde o ventre. Verdade. A rejeição, a criança recebe desde o ventre. Então, eu nasci, eu cresci literalmente debaixo dessa rejeição, onde meu pai não aceitava. O meu pai literalmente me rejeitava, me desprezava, e por ser 5 filhas, 5 irmãs, e eu ser a última, e eu ser a caçula, o meu pai, ele sempre dizia que ele tinha 4 filhas, e por muitas das vezes o meu pai usava a palavra dizendo, vai procurar saber quem era o seu pai, né? Então, aquelas palavras de fato me feria, e eu fui crescendo, porque a nossa casa, o nosso lar, ele influencia muito, né? Ele influencia muito, né? Ele nos influencia muito. Então, dependendo o que acontece, nós somos muito influenciados, né? Devido à convivência, porque se a família ela traz consigo uma boa convivência, a criança, ela recebe, né, aquela boa convivência da família, da casa. E, de fato, não foi, porque o meu pai e minha mãe teve muitas dificuldades. E, enfim, quando eu conheci a Jesus, por eu não saber, de fato, o que era o amor de um pai, porque eu não recebi, eu não sabia o que era receber o amor de um pai. Então, eu passei a ter dificuldade em me relacionar com Jesus, porque eu nunca recebi um amor de pai, então eu não sabia o que era um amor de um pai. Então eu passei a ter dificuldade em me relacionar com Jesus. Eu era uma pessoa que, por mais que o Senhor me fizesse promessas, por mais que o Senhor falasse, eu sou contigo, eu estou contigo, e o que eu te prometi eu vou cumprir, mas eu tinha dificuldade em acreditar. Eu tinha literalmente dificuldade em receber aquelas palavras, porque de fato eu nunca nem tinha ouvido uma voz, uma palavra de amor do meu pai. Então imagina agora eu recebendo, ouvindo a voz do meu pai, do meu Senhor, que agora se apresenta diante de mim dizendo, eu te amo, eu sou contigo, eu sou na tua vida, vou mudar a tua história. Então eu encontrava dificuldade para me apropriar daquelas palavras, para receber aquelas palavras, eu tinha literalmente dificuldade. Então, eu vivi anos da minha vida, mesmo presenciando tantas e tantas coisas que o Senhor, Ele fez, o manifestar do poder, da glória, da virtude, da unção, do sobrenatural do Senhor sobre a minha vida, mas ainda assim havia um bloqueio. Havia sobre a minha mente crenças limitantes, que de fato eu era uma pessoa muito incrédula e eu não recebia, eu não acreditava. Então foi onde o Senhor começou literalmente a trabalhar por dentro de mim. E eu comecei a passar por processos de cura.
E de fato eu comecei a entender e compreender que eu não tenho só um Deus, mas eu tenho um Pai. Amém. Seu pai é vivo ainda? O meu pai é vivo e depois de tantos anos, já agora o meu pai com 75 anos, houve um encontro entre pai e filha. Olha, Onde hoje o meu pai me abraçou, me pediu perdão. Meu pai disse que me ama. Ele me pediu perdão por toda a rejeição. Ele me pediu perdão porque ele me disse que eu não pedi para vir ao mundo. E que era responsabilidade dele ter cuidado de mim como filha. Verdade. E ele não arcou com essa responsabilidade. E ele assumiu, não diante de mim, mas também de Deus. Olha que Deus faz. Porque o meu pai, ele tanto alcançou o meu perdão como o perdão de Deus também. Sim. E depois disso eu passei a viver um divisor de água sobre a minha vida. Eu passei a ter uma visão ainda mais ampla e ter uma visão mais aberta sobre realmente a diferença entre nós sermos servas e filhas. E hoje há momentos na minha vida que eu me apresento diante de Deus como serva. E quando nós conseguimos entender que o perdão ele é libertador, né? E que ele não era um sentimento, porque eu não posso sentir para perdoar, eu tenho que decidir. O perdão ele é uma decisão. Eu decido e perdoo quem me feriu, quem me machucou, ou seja, quem me trouxe danos na minha vida, na minha caminhada. E quando o próprio Deus ele decide, enfim, levantar esse projeto do Reavivar é com essa afinidade. Né? E nós conseguimos entender que o quê? Que não dá para a vida inteira eu decidi não perdoar e ficar lambendo as minhas feridas. Exatamente. Né? Ô, Flávia, vamos falar agora um pouquinho do nosso tempo sobre esse projeto que vocês já fizeram. A gente já fez a primeira conferência. A primeira conferência, estão fazendo agora em maio. Nós vamos fazer agora dia 31 de maio a segunda edição. Como que faz para essas mulheres se inscreverem? Como é que faz? Você pode entrar pelo realmente Reavivar, tá? Ali tem todas as informações, tem site, tem o contato que a gente... É um valor de R$50. Essa mulher fica das 9 horas da manhã até as 5 horas da tarde com a gente. Sendo ministrada. A gente tem duas palestras pela manhã. À tarde nós temos a palestra de cura interior, ministração de cura interior e um culto de avivamento. Então elas ficam das 9 até as 5, com o café da manhã, com o almoço, com o lanche da tarde, com alimentação. Gente, é R$50. Com alimentação inclusa. Ah lá, a calopsita até tá concordando lá, tá vendo até aí, entendeu? Gente, com alimentação inclusa. E nós vai ser aonde? Qual local? Vai ser na Maria Amália Lopes de Azevedo, 4164, no Tremembé. Tá? E nós, nosso tema é pai. A falta de um pai. O que um pai pode, a falta dele pode ocasionar na sua vida? Entende? Mesmo que o seu pai esteja presente, alguma coisa ele fez falta em você. Em alguma situação ali, porque nós enxergamos o seguinte, que a falta do pai realmente, ela vai tendo uma origem muito forte emocional. Então, a gente tem testemunhos de mulheres que o pai falava, você é mais moreninha e você não é minha filha, você serve para ser escrava. Então, assim, nessa conferência, nós tivemos mulheres ali que realmente chegaram até a gente e falavam, olha, realmente meu pai era assim comigo. Então, hoje, porque também tem essas, que nem a Ceci falou sobre a parte do perdão. Então, você não perdoar o seu pai, você não ter essa parte do perdão realmente, ou do teu pai, ou alguém que você se relacionou que não deu certo, aquilo vai te recair nas suas emoções e vai recair no seu corpo, porque a gente fala que doenças psicossomáticas. Psicossomática, você entendeu? Verdade. Ela vai, porque cada emoção, ali um perdão não curado, uma emoção não curada, ela vai retrair no seu corpo. Então, onde nós passamos para essa mulher isso, ó, é o seguinte, você tá com isso daqui, mas porque tem uma origem ali. Então, nós vamos tratar todinha aquela mulher desde o ventre da mãe. Sim, não é só da primeira infância, desde o ventre da mãe, onde vamos entrar com a cura interior. E nós vamos ministrando aquela mulher.
Entende? Para que ela venha entender que o Pai a ama, que Jesus a ama, que Deus a fez com uma menina dos olhos dele. Então ela vai sentindo aquela cura, onde ela vai se restabelecendo, né, meninas? Ela vai se levantando espiritualmente, ela vai ter outro norte na vida, né? Ela vai ter uma outra visão, porque ela começa a ver o mundo de outra forma. Então aquilo que era escuro, opa, peraí, eu tenho Deus, Deus é meu Pai, Ele está comigo, então eu vou me levantar. Por isso que é mulheres nascidas de novo, reavivar mulheres nascidas de novo, aquelas que vão nascer de novo, onde Deus vai reerguer a cada uma delas. E não só elas, né, meninas? Não só elas, e também a família, porque alcança a filha, alcança o marido, vai alcançando toda a família ali, realmente elas vão sendo alcançadas pela cura e pela libertação de Deus. Viu, gente? Vai lá, entra. A gente vai colocar aqui o enderecinho, direitinho, o nome, que às vezes as pessoas podem confundir para escrever, porque tem o H no final, isso. 2A que tem só reavivação. Se ela colocar reavivar, que já aparece. Já aparece, né? Não perca essa oportunidade, entendeu? Você que está ferida aí, venha se curar. Porque não é elas que vão te curar, elas vêm através do conhecimento da vida e da palavra de Deus, porque elas ali não vão cuidar só do físico de vocês, elas vão cuidar que é o principal, que é o espiritual.